antes de iniciar o checklist propriamente dito, eu quero conversar um pouco sobre o trauma crânioencefálico em si. Porque eu não vou trazer aqui um checklist de trauma leve, um checklist de trauma moderado, um checklist de trauma grave, né? Eu só vou trazer um aqui, mas a gente vai fazer uma revisão antes, né? Do que é um, o que é outro, para a gente conseguir realizar qualquer tipo de checklist e não ficar só com esse daqui que eu vou passar para vocês na mente, certo? Então, vamos começar falando das partes mais básicas do trauma crânioencefálico, né? Ou seja, como ele é classificado. A gente pode classificar o traumatismo crânioencefálico no mecanismo, na gravidade e em sua morfologia. Em relação ao mecanismo, a gente pode classificar em fechado e penetrante. Os traumas fechados podem se classificar em alta energia e baixa energia, né? Que de alta energia vão ser aqueles acidentes de moto, de carro, né? Acidente que amassou todo o carro, que tem árvore caída no local do acidente, né? E os penetrantes podem ser por arma de fogo, são os mais frequentes. Então, em relação ao mecanismo, seria isso, um trauma fechado e um trauma penetrante. Penetrante arma, fechado de acidentes, né? Ou quedas, e assim por diante. Em relação à gravidade, a gente pode dividir o traumatismo crânioencefálico em leve, moderado e grave. E isso eu acho que todo mundo já tem bem sedimentado, né? O traumatismo leve é o mais frequente, 80% dos traumatismos serão leves, e é aquele no qual a gente faz a avaliação da escala de coma de Glasgow e ela vai estar em torno de 13 a 15%. O Glasgow do paciente 13 a 15 é leve, trauma leve. O moderado vai ser quando o Glasgow está de 9 a 12 e o grave vai ser quando o Glasgow está menor a 8, certo? De 1 a 8, né? Com a avaliação pupilar a gente tem a nota mínima de 1. Então, esses seriam os graves, que eles têm uma frequência menor do que os traumatismos leves. Em relação à morfologia, a gente pode ter traumatismos com fraturas da calota craniana ou basilares, né? E também pode ter, em relação à morfologia, as lesões intracranianas focais ou difusas, né? Nas focais a gente vai ter a subdural, a extradural, a intracerebral, e dentro das difusas a gente tem uma concussão leve ou clássica, né? Ou as lesões difusas intracraniais mesmo. Então, em relação à divisão, né, a classificação na realidade seria isso. O Glasgow, o traumatismo crânioencefálico, quer dizer, a gente avalia na letra D do ABCDE do trauma, do ATLS, né? Na avaliação neurológica que a gente consegue mesmo realizar essa classificação de leve, moderado ou grave. E dentro dos traumatismos leve, a gente vai ter uma certa conduta. No moderado, a gente vai ter outra conduta. E no grave, outra conduta, obviamente. A prova teórica do Revalida gosta muito de cobrar traumatismo leve e moderado quando é que você vai pedir a tomografia, né? No leve. Dá lá um caso de um paciente e tá lá, pedir tomografia, ficar em observação, mandar para casa, e assim são as opções. Cai muito no Revalida na prova objetiva, né? Então, também tem chance de cair na prática. Então, qual vai ser a conduta no traumatismo leve? Que é aquele que o Glasgow deu de 13 a 15, quando a gente fez lá o ABCDE. No leve, a gente vai deixar o paciente em observação clínica até 24 horas, de 12 a 24 horas. A gente só vai pedir a tomografia se o Glasgow do paciente abaixar, menor a 15, nas primeiras 2 horas depois do trauma, se ele tiver uma perda de consciência maior a 5 minutos, a gente também pede tomografia, se tiver mais de 65 anos, se ele tiver vômito, cefaleia, rinorreia ou otorreia, né, mais de 2 vezes, no caso, os vômitos. Se for um vômito só, a gente não pede. Se tiver 2 vezes ou mais, a gente pede, tem essa diferença. Se tiver sinais de fratura de base do crânio, né, sinal do olho do guaxinim, né, que fica aquele roxo assim. Então, mesmo com o Glasgow 15, se tem um sinal de fratura de base de crânio, a gente tem que pedir a tomografia.
Se tiver uma fratura aberta ou fechada, a gente também pede uma tomografia. E se for um trauma de alto impacto, a gente também pede uma tomografia, mesmo sendo um traumatismo leve. O que seria o trauma de alto impacto? Por exemplo, caiu de moto, bateu numa árvore, chegou a quebrar a árvore no meio. Então, foi um alto impacto, certo? Então, mesmo se tiver com o Glasgow 14, com o Glasgow 15, nesses casos de alto impacto, a gente pede a tomografia. Então, se não tiver nenhum desses critérios, né, ele teve lá um traumatismo crânioencefálico leve, mas ele não teve perda da consciência, ele não teve amnésia retrógrada, também é um critério, ele não teve vômitos, não tá com uma cefaleia intensa, tá com uma dorzinha de cabeça assim, mas não é intensa, então a gente não precisa pedir a tomografia. A gente só deixa o paciente em observação clínica, seria a nossa conduta, e pode até ser em casa, né, dependendo do caso. Se o paciente estiver tudo bem, a gente pode perguntar se tem com quem ele ficar por 24 horas lá, que possa trazer ele rapidamente para emergência, né, se aparecer algum desses sinais de alarme. Então, seria só a observação mesmo do paciente e sintomáticos. Essa seria a conduta em casos leves. Nos casos de traumatismo crânioencefálico moderados, que vão ser aqueles que o Glasgow deu de 9 a 12, aí sim a gente sempre pede a tomografia, sem contraste, tá? Tem indicação de tomografia o TCE moderado. Se aparecer sinais lá de lesão, né, de hematoma epidural, subdural, a gente deixa o paciente internado e deixa ele em observação e vai repetindo o ataque, né, se tiver algum sinal de alarme, e antes da alta a gente sempre tem que repetir ataque também nos casos de traumatismo moderado. E nos casos graves, que são os TCE menor a 8, com Glasgow menor a 8, tem indicação expressa, tem sim ou sim indicação de intubação orotraqueal, tá? É um critério de intubação, Glasgow menor a 8. Aí, com certeza, o paciente vai ter que ficar internado, vai ter que fazer tomografias seriadas, vai ter que pesquisar se está tendo algum efeito massa, né? Os sinais neurológicos do paciente, as pupilas, a pressão, vai ter que tentar manter o paciente estável, né? Os parâmetros vitais dele estável, controlar o choque, a hemorragia, né? Controlar a ventilação do paciente, que vai ser com a ventilação, chamar um neurocirurgião, encaminhar para um nível terciário, né? Se a gente tiver numa emergência sem nível terciário, e fazer o diagnóstico a partir, depois que a gente já estabilizou o paciente, né, os parâmetros dos sinais vitais, né, a pressão arterial, controlou a hemorragia, a frequência cardíaca, a saturação, a respiração. Aí a gente pede a tomografia para ver se ele tá com hematoma extradural, com subdural, se tem alguma lesão difusa, né, intraparenquimatosa, ou se for por arma de fogo, ver onde que tá o projétil e assim por diante. Em relação às fraturas de base de crânio, é contraindicado a sonda nasogástrica, tá? A gente não pode colocar sonda nasogástrica em base de crânio. A gente tem que dar uma preferência pela orogástrica, e não necessariamente o paciente precisa ter o Glasgow menor a 8 pra gente ter uma fratura de base de crânio. Pode ter lá um Glasgow 13, 14 com uma fratura de base de crânio, então a gente tem que ficar atento. Em relação às fraturas intracranianas, né, focais, que vão ser o hematoma subdural, hematoma extradural, também é chamado de epidural, né, ou peridural, tem essas três nomenclaturas para o extradural. Extradural, peridural e epidural são a mesma coisa, que são aqueles que têm a forma de uma bola. Então, você fez lá ataque, veio uma lesão que parece uma bola, uma parte branca lá, que seria a parte de sangue, né, que é igual uma bola. Parece uma bola, é o peridural, ou extradural, ou epidural, como você quiser chamar. Se veio em forma de banana ou em forma de lua, é o subdural. Pra eu lembrar, eu penso assim, veio em forma de lua, a lua tá no céu, então é um subdural, que tá sob o céu. Não sei, na minha cabeça faz sentido, não sei se na cabeça de vocês vai fazer sentido. Mas tipo, subdural, sob o céu, tá sob o céu, né? Sob o céu porque parece uma lua. Na minha cabeça faz sentido, eu decorei assim, espero que ajude alguém também a decorar. Então, uma bola é o extradural ou peridural.
uma banana ou uma lua é o subdural que tá sob o céu, parece uma lua. Então é isso. O epidural, né, tem aquele intervalo lúcido. O paciente pode chegar bem lá, da hora do trauma, bem, entre aspas, né, pode chegar lúcido, mas ele pode começar a ter uma piora neurológica significativa. Então esse é um outro fator pra gente pensar em um epidural, né, também chamado de extradural. E esse daí acontece em menos de 0,5% dos traumatismos crânioencefálicos. Então, ele não é tão frequente assim. Na tomografia, a gente vai ver essa lente biconvexa, né? Que parece a bola. E a gente tem indicação de drenagem. Mas isso quem vai fazer é o neurocirurgião, depois que a gente encaminhar, né? A gente lá no checklist só vai falar até a parte de uma avaliação com o neurocirurgião. A gente vai fazer o diagnóstico, né? De um hematoma epidural ou de um hematoma subdural. A gente tem que falar qual é o tipo da lesão, mas encaminha para um neurocirurgião, para um hospital de nível terciário, para uma avaliação, mantém o paciente em observação, como a gente vai comentar mais aprofundadamente no checklist. Então, sobre o epidural ou extradural seria isso. O subdural, ele é mais comum que o epidural. Ele gira em torno de 30% dos traumatismos crânioencefálicos e na tomografia vai ter uma lente côncava, certo? Vai ser uma lente côncava e ele tem um prognóstico pior. A gente tem que mandar ele rapidamente para a cirurgia porque ele é mais grave, tá? Ele geralmente dá em pacientes com quedas repetidas, idosos, etilistas, né? A gente encontra esse subdural aqui. E os intracerebrais, né, vai ser aqueles que estão realmente dentro do cérebro, né? Pode ter vários focos de sangramentos, assim, no parênquima. Ele pode ser frontal, temporal e também pode estar associado ao subdural, tá? Então, seria basicamente isso em relação à classificação dos traumatismos crânioencefálicos. E sempre Glasgow abaixo de 8, intubação orotraqueal, certo? Ver se está tendo um efeito massa, ver as pupilas como estão, se estão isocóricas, se estão anisocóricas, né? E ver a necessidade da infusão de manitol também. Quais seriam as indicações do manitol? São para aqueles pacientes que não estão hipotensos, se o paciente tiver hipotensão é contraindicado o manitol. São para aqueles pacientes que têm alguma suspeita de herniação, por exemplo, as pupilas estão diferentes, né? Estão com anisocoria, ou quando as pupilas estiverem dilatadas ou com hemiparesia ou não reativas, a gente também, excluindo hipotensão, né? Se não tiver hipotensão, a gente pode indicar o manitol. Então, seriam as nossas suspeitas de herniações ou para prevenir, né, um edema cerebral aqui e evitar uma lesão secundária, né, depois que a gente fez a estabilização do nosso paciente. Então, gente, vamos conversar aqui agora já em relação ao checklist. Mais uma vez, eu peguei do Praticando, né, tá na página 52, se vocês quiserem acompanhar ou ver depois. Então, vamos lá. Você está de plantão em um hospital de nível terciário. Então, vamos ver onde a gente está no nível terciário. Lá vai ter o neurocirurgião, vai ter a equipe de cirurgia, vai ter o local para realizar a cirurgia. Então, a gente não vai precisar encaminhar o paciente para nenhum lugar, certo? Então, de terceiro nível, recebe um paciente do sexo masculino, 25 anos, desacordado, trazido pelo SAMU, com história de acidente motociclístico há 30 minutos. Então, ele acabou de sofrer um acidente, está desacordado, né, inconsciente, e provavelmente foi um trauma de alto impacto aqui, por ele estar desacordado e por ter sido com uma moto. Então, nos próximos 10 minutos, realize o exame físico, estabilize o paciente, faça a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Então, como todos os outros casos de acidente, de trauma, né, a gente tem que seguir com o ABCD do trauma do ATLS. Primeiro, na realidade, a gente tem que se apresentar. A gente tá com a equipe do SAMU aqui, a gente tá com o paciente desacordado, mas a gente tem que se apresentar mesmo assim, se apresentar para a equipe do SAMU. Bom dia, eu sou a doutora, você fala seu nome, eu sou a doutora Laís, eu que serei responsável aqui nessa emergência desse hospital terciário, né, que é onde a gente está, esse hospital de terceiro nível. O que aconteceu, né, quais são as informações que vocês têm desse paciente? A equipe do SAMU vai informar que resgatou o paciente desacordado, respirando e com pulso carotídeo presente. E eles vão relatar que o mesmo colidiu de moto em um muro há 30 minutos e o capacete voou com o impacto. Então, já pensar em traumatismo crânioencefálico. Desacordado, de moto, o capacete voou.
Então, com certeza, teve um traumatismo da cabeça ali desse paciente, né? No ABCDE, a gente já tem que se paramentar primeiro, porque a gente já vai entrar em contato com o nosso paciente. Então, você se apresentou, realizou o acolhimento, né? Um breve acolhimento. Eu quero me paramentar com touca, máscara, óculos, luvas, avental. Quero encaminhar meu paciente para a sala vermelha, já com a monitorização contínua, oxigênio em veia, né? Com o MOVE. Quero já iniciar com a letra A do ABCD do trauma. Você vai tentar, como você sabe que o paciente está desacordado porque você leu, mas você tem que tentar realizar, mostrar para eles, né, para os examinadores, que você está realizando o A do ABCD do trauma. Você vai falar: oi, tudo bem? Tudo bem? Como é seu nome? Você se lembra o que aconteceu? O paciente não vai te responder. Mas porque ele vai estar desacordado, né? E você vai ver que ele está com a respiração ruidosa. Aqui você já tem que fazer a inspeção da região cervical, tentar conversar para ver se o paciente está orientado, está desacordado, está responsivo, irresponsivo, colocar o colar cervical, pedir a prancha rígida. Aqui ele está desacordado e com a respiração ruidosa. Então, uma conduta inicial que a gente deve ter aqui é realizar as manobras de chin lift, né, ou jaw thrust. Essas manobras elas vão melhorar a saturação, né? Tem o intuito de desobstruir as vias aéreas, se estiverem obstruídas, aumentar a saturação do paciente, e são manobras que doem, que fazem um estímulo doloroso muito grande. Então, quando a gente for realizar essas manobras no paciente, né? A de jaw thrust, não sei se é assim que fala, gente, não ri de como eu tô falando, porque eu não sei se tô falando certo. Quando a gente for realizar essa manobra no paciente, se for um paciente acordado, ele vai ter uma dor muito grande. E se ele estiver desacordado, é um tipo de estímulo doloroso, né? Que para ver se ele acorda ou para ver se a saturação dele sobe. Então, depois que foi realizadas essas manobras aqui, né? Que a gente viu que o paciente estava com a respiração ruidosa, após as manobras, mesmo assim, o paciente estava com a saturação de 90% na entrada, certo? Que a gente colocou lá a monitorização contínua, né, do paciente, então a gente já estava vendo a saturação dele. Aqui, nesse caso, ele estava desacordado, a gente poderia já colocar uma intubação orotraqueal nesse paciente, né? Respiração ruidosa. A gente coloca a máscara no paciente, né? A gente faz Vou falar na sequência que eu já estou me enrolando. A gente faz a manobra, não melhorou a saturação. A gente coloca a máscara de oxigênio, né? 10 a 12 litros por minuto. Não melhorou a saturação. Aqui, quando a gente colocasse, ia estar 91% com máscara. Então, ele está saturando baixo, está desacordado, a gente já faz intubação orotraqueal no paciente, certo? Então, a gente já realiza a intubação, eles vão falar, considere intubação realizada, né? Que daí você não precisa explicar realmente o passo a passo a gente vai explicar em uma outra ocasião, numa outra live. Aqui o foco é o TCE. Então, a gente já vai para B do ABCDE do trauma. Depois que a gente já fez a intubação no paciente, né, de ver todos esses parâmetros, já colocou o colar cervical, a prancha rígida e já estabilizamos o A. Então, eu quero a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta do tórax, a ausculta do coração também, né, em todos os focos cardíacos. Quero a saturação, a frequência respiratória, a frequência cardíaca aqui do paciente. E aqui não ia ter alterações nem na inspeção, nem na ausculta, nem na palpação, nem na percussão torácica. Depois com máscara teve 91% de saturação e após a intubação teve 99% de saturação, a frequência respiratória 22%, a cardíaca não tem alterações. E a frequência cardíaca também não está alterada, está 95 ppm. Então, não tem nenhum parâmetro alterado na letra B, eu vou para a letra C do meu exame físico. Eu quero a pressão arterial do meu paciente, quero continuar a monitorização da frequência cardíaca, quero a inspeção, a ausculta em segundo lugar do abdômen, percussão e palpação abdominal. Quero fazer o exame pélvico, ver se tem crepitações, ver se tem a presença de hematomas ou fraturas. Quero fazer o toque retal para ver se tem a presença de sangue, né? Lá quando a gente realizar o toque. E aqui eles iam dar sem alterações na região abdominal, a pressão a pelve estável, a pressão arterial do paciente 110/80. A gente já solicita 2 acessos venosos calibrosos periféricos, infusão de 1.000 ml de Ringer lactato aquecido ou soro fisiológico
a 0,9%, né? Já pede para reavaliar se teve uma melhora da pressão arterial, né? A frequência cardíaca que estava normal. Então, ele não estava com uma instabilidade franca e também não estava com nenhum sinal de choque grave, né? Aqui, depois que a gente fizesse o acesso, a pressão ia para 120/80, a gente já estabilizava o paciente aqui, a gente ia colocar uma sonda vesical excluindo contraindicações, né? A sonda aqui é uma sonda nasogástrica ou orogástrica, depois que a gente excluir as contraindicações também, pedir exames laboratoriais, hemograma completo com tipagem sanguínea, prova cruzada, ele não tá com choque aqui, mas a gente tem que fazer a reserva de hemoderivados também. A gente pode pedir, né, um raio-x aí, os raios-x que fazem parte do exame primário. A gente aqui também a gente ia ver, né, que tá tudo normal aqui, não ia ter nenhuma alteração aqui na letra C. A gente ia ver que todos esses parâmetros estavam de estabilidade, não ia precisar de FAST, nem de LPD e nem nada assim nesse caso. Então, a gente já iria verbalizar sem alterações no C. Meu paciente se encontra estável hemodinamicamente. Agora eu vou para a letra D, do ABCD do trauma. Vou avaliar a escala de coma de Glasgow do meu paciente, né? Como ele tá desacordado, ele tá sem resposta ocular. Então, ele tá... Deixa eu ler aqui. Sem resposta ocular, ele tá com sons incompreensíveis na resposta verbal. Quando o paciente está orientado é 5, desorientado é 4, fala palavras é 3, sons incompreensíveis é 2, sem resposta é 1. Aqui ele tá com sons, então a gente pode dar 2 pontos para ele no Glasgow aqui. A resposta motora, ele retira a estímulo doloroso. Então, a gente pode dar 4 na resposta motora, né? A gente daria 6 se fosse ao comando verbal, se ele se movimentasse. A gente daria 5 se ele localizasse a dor. 4 se ele tivesse uma flexão anormal. 3 flexão anormal. 2 extensão anormal. 1 sem resposta. Então, aqui, como ele estava com essa retirada, a gente daria 4 para ele. Em relação à avaliação das pupilas, se estão isocóricas ou fotorreagentes, teve atualização em relação à escala de coma de Glasgow, né? Que a gente faz o Glasgow menos P. Agora, a pontuação mínima do Glasgow é 1, não é mais 3. E por que que é 1? Se o paciente tiver com a resposta... com nenhuma resposta na realidade, né, em relação às pupilas, a gente tira 2 pontos, se tiver com resposta inexistente. Se ele tiver com uma resposta parcial, ou seja, uma pupila reage, a outra não reage, a gente tira 1 ponto. E se tiver com as 2 pupilas reagentes, a gente não tira ponto. Então, se tiver com nenhuma resposta na pupila, a gente tira 2 pontos, 3 do Glasgow, se o paciente tivesse com 3, né? Menos 2 daria 1. Então, por isso que a nota mínima agora do Glasgow é 1. Aqui, o paciente estaria com Glasgow 7 e 1 das pupilas, porque elas estavam anisocóricas, só uma estava reagente. Então, seria 1 da ocular, 2 da verbal e 4 da motora, menos 1 das pupilas, certo? Então, avaliamos o Glasgow do nosso paciente. E agora vamos para a letra E do ABCD do trauma. O que é a letra E? Exposição completa do nosso paciente, temperatura, prevenção de hipotermia, ele está desacordado, né? A gente tem que pedir uma manta térmica lá para o nosso paciente, visualizar algum foco, algum foco de sangramento, alguma fratura exposta ou não exposta, né? Ver o paciente como um todo, alguma hematoma, lesão e assim por diante. Ver tudo, controlar o sangramento se tiver e depois, assim, a gente termina a avaliação primária. Nosso paciente está estável, com a pressão arterial normal, né? Tava 120 depois do acesso venoso, com a reserva já lá guardadinha, a frequência cardíaca, respiração, saturação, temperatura, tudo adequado. A tipagem sanguínea que a gente pediu eles dariam resultado de A positivo. O hemograma que a gente pediu, 12 de hemoglobina, 37 de hematócrito, os leucócitos 6.000, as plaquetas normais também, 270.000, tudo normal. Então, terminamos o exame primário, a gente vai pro exame secundário. E aqui sim a gente pode realizar a tomografia. Nosso paciente está estável, lembrar disso. Então, terminamos aqui, a gente vai para a secundária. A gente vai pedir uma tomografia para o nosso paciente, vai pedir avaliação com um neurocirurgião, vai fazer
encaminhamento, né, para essa avaliação com o neurocirurgião e ver a necessidade de uma cirurgia nesse paciente. E aqui também a gente pode realizar, né, a gente vê a necessidade do manitol, aqui o paciente está com as pupilas anisocóricas, então e tá com a pressão normal, então a gente pode fazer a infusão de manitol nesse paciente, não consta aqui nesse checklist. Mas a gente poderia aqui ver o diagnóstico a partir da tomografia, né? Ele tá com hematoma epidural, ele tá com hematoma subdural, né? Subdural parece uma lua, aquele que tá sob o céu. O epidural parece uma bola. Então, eles iam te dar lá a tomografia e você ia falar: o meu paciente está com um diagnóstico de traumatismo crânioencefálico grave e por hematoma epidural, por hematoma subdural, por lesões parenquimatosas, né? Então, assim, você ia fazer o exame secundário, né? Você também poderia aplicar aqui as vacinas de tétano, né? Ver o estado imunológico do paciente e evitar as lesões secundárias, né? Tudo aqui não dá pra gente saber de alergias nem medicações, se o paciente tá desacordado, né, pra gente fazer aquela anamnese ampla, né, que seriam as alergias, medicações, passado médico, os líquidos ou alimentos que ele ingeriu antes do acidente, né, próximo ao evento, e o estado imunológico. Então aqui ele tá desacordado, não tem como fazer, só se a gente tivesse um familiar lá, a gente poderia até tentar, mas aqui não seria possível. Então seria isso, gente, a gente só retiraria o colar cervical depois de excluir lesões da região cervical, né? Depois de fazer a palpação, de pedir um exame de imagem também, descartar lesões nessa região. E encaminhamento para cirurgia de urgência. Resumidamente, seria isso em relação ao TCE. Se fosse o caso de um TCE leve, a gente manteria o paciente em observação e pediria a tomografia se a gente excluísse os sinais de alarme, que são aqueles que a gente comentou lá no início, certo? Se fosse um moderado, sim ou sim a gente solicitaria uma tomografia e manteria o paciente em observação e também pediria uma tomografia antes da alta do paciente e explicaria para ele todos os sinais de alarme. E o grave seria o desse checklist aqui. Vamos agora ler um pouco aqui esse checklist, certinho. Apresentou-se cordialmente à equipe do SAMU, sim. O paciente iniciou o atendimento com questionamentos abertos, sim. A gente teria que perguntar, na verdade, para o SAMU, né, que o paciente estava desacordado. O próximo identificou a gravidade e encaminhamento para a sala vermelha e fez uso de EPIs, sempre. Avaliar a via aérea, realizava a manobra de jaw thrust ou chin lift, né, que é aquela aqui para desobstruir as vias aéreas, para aumentar a saturação, de brinde também um estímulo doloroso aí para ver se o paciente responde. Inspeção da região cervical, né, ver se tinha pulso carotídeo, revisar colar cervical e prancha rígida, fizemos. Realizou o exame de tórax, né, inspeção, palpação, percussão, auscultação, colocando oxigênio 10 litros com máscara. O paciente não respondeu à máscara, então a gente teve que solicitar a intubação, né? Avaliou abdômen e pelve, iniciando cristalóides aquecido com 2 acessos venosos periféricos calibrosos, escolheu hemograma tipagem sanguínea, aqui seria com prova cruzada. Dar o diagnóstico de TCE grave, né? Glasgow estava menor a 8 com a resposta pupilar, indicando intubação. Aqui a indicação de intubação estava lá embaixo no D, mas eu já fiz lá em cima, né, a intubação. Aqui o próximo solicita tomografia de crânio sem contraste, identificando hematoma epidural ou subdural, depende da imagem que eles vão te dar lá no momento, né? O próximo solicita avaliação do neurocirurgião com urgência. E por último, realiza reforço da vacina antitetânica, seria na avaliação secundária, né? Tomografia, medicações, analgésicos, vacinação, né? E isso seria na avaliação secundária. Certo? Então é isso, gente, sobre o TCE, já falamos aqui de maneira geral, e penso eu que se for cair um TCE na prova prática, vai ser um TCE grave, pra gente realizar a intubação. E quais seriam as indicações de intubação, só falando aqui rapidinho, né? Seria aquele paciente que tá com Glasgow menor a 8,
que é esse caso aqui, aquele paciente que não está conseguindo respirar, que está com hipóxia, está com hipercapnia, aquele paciente com instabilidade hemodinâmica grave com parada cardiorrespiratória, né? Aqueles pacientes queimados, que tá com sinais de lesão das vias aéreas superiores, né? Queimadura das vibríseas, lesão muito grande, queimadura muito grande aqui nessa região da face. Então, a gente tem que fazer a intubação para prevenir um edema e prevenir uma futura obstrução das vias aéreas por esse edema que pode surgir decorrente desses pacientes queimados, né? Mas isso a gente vai falar mais especificamente numa live de procedimento de intubação orotraqueal que a gente vai fazer aí daqui uns dias, tá? Então é isso, fiquem com Deus, vou deixar postadinha, obrigada pelos coraçõezinhos e às 6 da tarde espero vocês aqui pra gente fazer a próxima. Fiquem com Deus, até lá!